Fala pessoal, então eu vou gravar aqui mais uma aula de exercícios, tá? Até pra gente fundamentar um pouco, se aprofundar um pouco melhor naquelas explicações e ver na prática como é que cada coisa se aplica, tá bom? Então, eu coloquei aqui uma questão, vamos chamar essa questão aqui de questão 1, tá? Essa questão ela foi tirada do livro de vocês, tá? Então a gente vai fazer aqui uma resolução explicativa. Então, na questão diz assim: na figura um homem puxa a corda com uma força constante, horizontal e de intensidade igual a 1 vezes 10 elevado a segunda newtons. Bem, essa força aqui, tá? 1 vezes 10 a segunda é a mesma coisa de 1 vezes 100, né? Que por sua vez é igual a 100 newtons. Então, isso aqui é a força com a qual o homem puxa essa caixa. Se nós fôssemos desenhar essa força aqui, tá? Ela ficaria aqui nessa posição. Com velocidade constante, tá? Fazendo com que o bloco sofra com velocidade constante um deslocamento de 10 metros ao longo da horizontal. Então, bem, perceba que tem uma polia aqui, né? Então aqui, ó, tá a força com a qual o homem puxa, tá? Essa força é a mesma em qualquer ponto da corda, né? A polia, ela simplesmente inverte aqui a direção da força. Então aqui a força tá aqui, ó, né? Então, pronto. Só que é a força de 100 newtons, tá? É a força de 100 newtons. Aqui, como você tem uma polia fixa, ela muda simplesmente a direção da força sem mudar o seu valor. Então, o deslocamento que essa caixa aqui ela vai executar, tá? Vai ser um deslocamento para a direita, tá? Só que ela vai se deslocar com uma velocidade constante. Tudo bem? Então, a caixa aqui, ó, ela se desloca para cá com uma velocidade que é constante, que não interessa para nós o valor dela, tá? 100 newtons. Pronto. Agora, aqui há um detalhe, percebam uma coisa, tá? A gente já pode fazer uma avaliação direta aqui. Para que essa caixa se mova a uma velocidade constante, necessariamente a força resultante que atua sobre ela deve ser zero. Viu? Que velocidade constante aqui é um movimento ao longo da horizontal, portanto um movimento em linha reta. Então, essa caixa está em equilíbrio. Tá? Equilíbrio na prática significa dizer que a força resultante é igual a zero. Então, isso só é possível se houver uma força contrária aqui, ó, que equilibra essa força de 100 newtons. E essa força aqui só pode ser a força de atrito. Tá? Então, aqui nós temos duas forças, tá, que atuam em sentidos opostos, na mesma direção, porém em sentidos opostos, que possuem o mesmo módulo, né? Então, ó, se eu tenho 100 newtons para a direita e 100 newtons para a esquerda, então eu vou ter uma força resultante zero. Tá? Nós já vimos em aulas anteriores, tá? Lá nas aulas das leis de Newton, que isso é possível. Tá? É possível você ter um objeto cuja força resultante que atua sobre ele é zero e ele, mesmo assim, se mover. Tá? Só que ele só pode se mover em um movimento retilíneo e uniforme, que é o MRU. Então, a questão diz assim: desprezando a influência do ar e considerando o fio e a polia ideais, tá? determine trabalho. Tá? Determine aqui o trabalho. O item A, realizado pela força que o homem exerce na corda. Tá? Então, bem, nós sabemos que o deslocamento aqui foi de 10 metros. Tá? Então, eu quero que você imagine aqui, ó, um deslocamento dessa posição aqui, ó, até esta outra aqui, cujo valor desse deslocamento foi 10 metros. Tá? 10 metros. Pois bem, então, para o item A, o que nós vamos fazer? Trabalho é o que? É a força vezes o deslocamento, né? Vezes o cosseno do ângulo. Só que neste caso aqui, entenda que como a força e o deslocamento eles estão na horizontal, então o cosseno, tá? Esse cosseno aqui é o cosseno de θ igual a zero, que é igual a 1, né? Então isso aqui vai ser simplesmente força vezes deslocamento. Então a força que o cara exerce é uma força de 100 newtons.
tá? 100 newtons, vezes o deslocamento que é 10, isso aqui dá igual a 1000 joules, né? 100 vezes 10 é igual a 1000 joules. Portanto, isso aqui é o que? É o trabalho realizado pelo homem, tá? Então, isso aqui, ó, é simplesmente o trabalho realizado pelo homem, tá? Pela força que o homem exerce sobre essa corda, né? Por sua vez, a corda ela acaba puxando esse bloco. Então, o item B ele diz assim: determine o trabalho da força de atrito que o bloco recebe pelo plano horizontal de apoio. Bem, aí vem a pergunta: quanto é essa força de atrito? Quanto é essa força de atrito? O problema ele não dá, né? Só que nós sabemos que ela tem que valer 100 newtons, por quê? Porque a força resultante é igual ao quê? Vamos adotar um sentido aqui para a direita, tá? A direita como sendo positivo, tá? É o que? É a força F menos a força de atrito. Só que a força resultante nós sabemos que é igual a zero. Isso só é possível se a força F for igual à força de atrito. E quanto vale a força F? 100 newtons. Tá? Portanto, aqui ó, nós temos que a força de atrito ela tem que valer 100 newtons. Só que aqui ó, tem um detalhe, né? Essa força de atrito ela está atuando contrária ao movimento, né? Então, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes aqui ó, o cosseno do ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo de 180 graus que possui o cosseno menos 1, tá certo? Mas que possui o cosseno menos 1, tá? Mas isso aqui, a melhor maneira de você compreender isso aqui é simplesmente pensar no seguinte: olha, como as direções, como os sentidos da força e do deslocamento são contrários, então esse trabalho tem que ser negativo, né? Então isso aqui vai ser menos o FAT, né, que é a força vezes o deslocamento. Então menos 100 vezes 10, isso aqui dá igual a 1000 joules, a menos 1000 joules, tá? Menos 1000 joules. Pronto. Então isso aqui ó, é o que? Isso aqui é o trabalho realizado pela, tá? Trabalho realizado pela força de atrito, pelo FAT, tá? Pela força de atrito, tá? Se nós fôssemos calcular aqui, o problema não pede, né? Mas se ele pedisse o trabalho total, digamos assim, né? O item C, vou colocar aqui ó, um item C, digamos que ele peça o trabalho total, o trabalho total. Se ele pedisse o trabalho total, como era que nós iríamos fazer? O trabalho total é igual à soma dos trabalhos, né? Então, esse aqui chamando de trabalho da força F e esse aqui vamos chamar de trabalho da força de atrito. Então, o trabalho total seria o trabalho da força F mais o trabalho da força de atrito. O trabalho da força F é 1000, né? Mais o trabalho da força de atrito, que é menos 1000. Portanto, isso aqui, ó, 1000 mais menos 1000, esse mais por menos dá menos, né? Portanto, isso aqui dá igual a zero, zero já. O que é que quer dizer um trabalho total igual a zero? Quer dizer que não houve nenhuma transferência de energia. O que acontece aqui é o seguinte, tá? A força que transfere energia, que é a força F exercida pelo cara, tá? Toda a energia que essa força transfere, a força de atrito ela retira. Tá? Retira na mesma taxa, na mesma proporção, de maneira que o trabalho da força resultante é zero. Tá bom? Vamos aqui para uma próxima questão, tá? Para a gente fixar um pouco melhor essas ideias. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Vou adicionar aqui mais uma figura.
Adicionar a imagem, vamos pegar essa aqui, ó. Pronto, essa questão aqui, pessoal, também foi tirada do livro de vocês. Tá certo? Também foi tirada do livro de vocês, vamos chamar essa aqui de questão 2. Pois bem, então a questão 2 ela diz assim, ó, o bloco da figura acha-se inicialmente em repouso, livre da ação de forças externas. Então, no primeiro momento não tem nenhuma força que atua sobre ele. Em um dado instante, aplica-se sobre ele o sistema de forças indicados, constituído por F1, F2, F3 e F4, de modo que F1 e F3, tá? F1 e F3 sejam perpendiculares a F4. Tá? Perpendiculares quer dizer que fazem um ângulo de 90 graus. Tá aí, ó, dado os valores, né, de cada uma das forças, F1 200, F2 é 100, tá? Lembrando que F2 faz um certo ângulo aqui com a horizontal, F3 120 e temos aqui F4 que é igual a 50 newtons. Tudo bem? Aí aqui, ó, sendo, né, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3 e trabalho 4, respectivamente, os trabalhos da força F1, F2, F3 e F4 para um deslocamento de 5 metros, calcule, né? Então, bem, a primeira coisa que nós temos que saber aqui é que inicialmente, tá? Inicialmente, o que nós temos? Nós temos que a velocidade desse bloco é 0. Se a velocidade é 0, então ele está em repouso, ele está parado, tá? Ele está em repouso. Perfeito. Então, se ele está em repouso, obviamente, ele vai se mover na direção da força resultante. Tá? Para onde apontar a força resultante é para onde ele irá se mover. Tudo bem? Então vamos analisar aqui, ó, quais são as forças, tá? A força resultante que atua sobre esse bloco. Então temos aqui o nosso bloco, né? E atuam 4 forças sobre. A primeira força é a força F1, que vale 100 newtons. Tá aqui a força F1. Aqui, ó, força F1 que é igual a 100 newtons. Perfeito. 100 newtons. Temos aqui a força F3 aqui para cima, né? Força F3 possui um valor de 120 newtons. Aqui nós temos a força F4, possui um valor de 50 newtons, tá? Força F4. E aqui nós temos essa força aqui, ó, que é a força F2, que é uma força inclinada, ela faz um certo ângulo com a horizontal, como se nós tivéssemos isto aqui, ó, tá? E cujo módulo dela, da força F2, vale 100 newtons. Acontece que para a gente fazer uma avaliação melhor desse problema, nós temos que decompor essa força. Essa força aqui, ó, ela vai ter uma componente horizontal, tá? Que vai ser essa aqui, ó, que vai ser justamente o F2 cosseno de θ, tá? Porque esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo, tá? E nós vamos ter aqui, ó, uma componente aqui vertical, que essa aqui vai ser o F2 seno de θ, tá? F2 seno de θ. Perfeito, então vamos calcular quanto vale cada um. Percebam que aqui ele não deu o valor do ângulo, mas ele deu o valor diretamente dos cossenos, do cosseno e do seno. Então a gente já pega esse valor e já utiliza direto, tá? É até melhor isso. Então, ó, como é que vai ficar? Veja só, F2 vale 100 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ foi dado aqui, ó, 0,6. 100 vezes 0,6, isso aqui dá igual a 60 newtons. F2 mais uma vez é 100 vezes o seno de θ, que é 0,8. Isso aqui dá igual a 80 newtons. Portanto, ó, a componente vertical
ela vale 80. Ela vale 80 newtons para cima, não é? Ela vale aqui, ó, 80 newtons para cima. Pessoal, eu só errei aqui um pequeno detalhe, tá? Eu acho que vocês já, inclusive, já perceberam. Essa força F1 ela não é 100, ela é 200, tá? Então, no lugar de 100, vamos colocar aqui 200, porque aqui, ó, parece 200. Pronto, e aqui nós temos a força, a componente horizontal, né, que atua para cá, cujo valor é igual a 60 newtons. Pronto, então, se você observar aqui, se você observar uma coisa, tá, você vai perceber, ó, que essas duas forças que apontam para cima, quando somadas, essas duas forças aqui, ó, que apontam para cima, quando somadas, o seu valor vai dar igual a 200, né? 120 mais 80 dá igual a 200. Portanto, essas duas forças aqui de cima, ó, elas se cancelam com essa força aqui de baixo, tá? Se cancelam. De maneira que não há nenhuma força resultante na direção vertical. Já para o caso da direção horizontal, nós observamos aqui que 60 newtons aponta para a direita, né? E 50 newtons aponta para a esquerda. Então, aqui, tá certo? Aqui haverá o quê? Haverá uma força resultante. E essa força resultante, ela aponta para a direita, tá? Aponta no sentido da maior força. Ou seja, vai ser a diferença dessas forças, né? A diferença de 60 e 50 é 10. Portanto, ó, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a nossa caixa, ela terá uma força resultante aqui, ó, que aponta para a direita, tá? Cujo valor da força resultante é igual a 10 newtons. Ok? Pronto. Então, qual é a direção de deslocamento? Então, o deslocamento acontece na horizontal. O deslocamento acontece na horizontal. Beleza? Pronto. Tudo isso para quê? Para saber qual é a direção que essa caixa se desloca, tá? Mas isso aqui também vai nos ajudar a determinar quais dessas forças aqui elas realizam trabalho, né? Então, se você observar essas forças aqui, ó, tá? A força F3 não realiza trabalho. Por quê? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Então, diretamente nós já podemos dizer isso aqui, ó. O trabalho 3 é igual a 0, tá? Vemos também aqui, ó, que a força F1 também não realiza trabalho. O trabalho 1 também é 0. Então, as únicas forças que realizam trabalho são quem? É a força F2, que tem uma componente horizontal, e a força F4, tá? Que está na mesma direção do deslocamento, porém em sentido contrário. Então, ó, vamos calcular aqui, ó, o trabalho da força F2. Vai ser igual ao quê? Vai ser F2 vezes o deslocamento vezes o cosseno do θ. F2 vale 100, né? Vezes o deslocamento, que é 5, vezes o cosseno de θ, que é igual a 60. 60 não, 0,6, né? Ou 0,60, tanto faz. 0,6. Nós pegarmos aqui, ó, 100 vezes 5 dá 500. 500 vezes 0,6, isso aqui dá igual a 300. Portanto, isso aqui, ó, 300 joules. Tá? Já para a força, para o trabalho da força F4. Trabalho da força F4. F4, como está, tá, em um sentido contrário ao sentido do deslocamento, então ganha um menos aqui. Então, F4 vezes o deslocamento. Tá? Como não há nenhum ângulo de abertura, então não precisa colocar o cosseno aqui. Então, ó, isso aqui vai ficar F4, tá? Menos F4, que é 50, né? Vezes o deslocamento, que é 5. Portanto, isso aqui vai dar
igual a menos 250 joules. Tá certo? Menos 250 joules. Então, neste caso aqui, ó, se você observar, tá? Um trabalho é positivo e o outro trabalho é negativo justamente por causa dessas orientações da força em relação ao deslocamento. Tá bom? Nesse caso aqui existe um trabalho total. Se nós fôssemos calcular aqui, ó, o trabalho total, ele seria igual ao quê? Seria igual ao trabalho de todos, né? Ao trabalho 1, mais o trabalho 2, mais o trabalho 3, mais o trabalho 4. Acontece que o quê? Que os trabalhos 1 e 2, eles valem 0, né? O trabalho 3 vale 300 e o trabalho 4 vale menos 200. Portanto, quando nós fôssemos somar tudo isso aqui daria igual a 50 joules, né? Que 300 menos 250 dá igual a 50 joules. Portanto, nós temos aqui um trabalho efetivo, um trabalho positivo. Ok, pessoal? Então é isso. Tá? Matamos aqui essas duas questões. Tá? Por hoje é só, pessoal. Eu vou preparar uma atividade para vocês, uma atividade bem simplesinha, só. Eu não vou cobrar nada disso, tá? Mas isso aqui é uma coisa que vocês devem ver. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Tchau.